Certo, agora eu vou falar de outras duas talas. Primeiro eu vou começar com a tala em espica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar o uso de uma tala em espica. Esse paciente aí, percebam que ele está imobilizado, imobilizando inclusive a região de tórax. No caso aí, o objetivo era imobilizar a região da escápula. Posso usar a tala em espica como método de tratamento da minha fratura? De repente, meu paciente teve uma fratura de úmero, meu paciente teve uma fratura de escápula. Como método de tratamento, ela também não é indicada, a não ser que seja uma fratura incompleta. Fora isso, é somente como um método de provisório até você fazer a cirurgia para corrigir a sua fratura. Então, ela é uma coaptação externa temporária. Como tratamento, é muito limitado. Provavelmente, se for uma fratura completa, vai dar errado, certo? E você vai usar a tala em espica tanto para membro torácico quanto para membro pélvico. Aí, a tala em espica na figura acima, ela está sendo demonstrada em membro torácico, mas é a mesma coisa no membro pélvico. Você vai acabar passando a sua atadura, a sua faixa ao redor do tórax, no caso torácico, ou ao redor da pelve, se for no membro pélvico. Então vamos lá, demonstrando como que é a colocação. As camadas são as mesmas da Robert Jones, certo? Você vai passar, então, primeiro a de contato. Nesse caso, como está sendo demonstrado na figura, a de contato fica mais fácil ser com a atadura e não com a malha tubular, porque você não vai conseguir colocar a malha tubular em região de tórax do paciente, tá? Então, a de contato, você sem fazer pressão, eu não quero pressão na de contato, né, com a atadura, você vai passar no membro e vai também passar, ó, pegando ou passando ao redor do tórax do paciente. Então, aqui finalizei a primeira camada, que é a camada de contato. A segunda camada, que é a camada de acolchoamento, você vai colocar então o algodão. Você pode optar tanto pelo algodão hidrofílico quanto pelo algodão ortopédico. Aí você vai passar tanto no membro do paciente, seguindo aquela mesma dica que eu falei, sempre de baixo para cima. E depois você vai passar ao redor do tórax do paciente. Terminada a camada de acolchoamento, que foi feita com algodão, você vai passar então agora a camada de compressão. A compressão vai ser feita, gente, da mesma forma, sempre no mesmo local você vai puxar a sua faixa, tá? Roda, puxa, sempre no mesmo ponto. E você vai passar ao redor do tórax. Quando for a passar ao redor do tórax, tome cuidado com a pressão que você vai fazer sobre a faixa, porque se você fizer uma pressão muito grande, o paciente vai acabar não conseguindo expandir a cavidade torácica, e ele vai ter uma dificuldade respiratória. Então, toma cuidado com a pressão que você vai colocar. E no caso aí, nós vamos ter agora uma estrutura rígida. Ela é uma tala, então ela tem uma estrutura rígida. E aí eu vou mostrar para vocês quais são as opções de estrutura rígida para você associar para que você faça uma tala em espica. Nesse primeiro paciente, aí nessa figura, a gente está sendo feita com gesso sintético, que eu trouxe aqui também para vocês verem o gesso sintético. Deixa eu mostrar então aí, ó. Então, duas opções. Não é tão fácil achar, né, no mercado brasileiro, igual aquelas outras talas que eu demonstrei, mas existem essas talas aqui, ó, que já vêm prontas, você encontra aí no mercado, mais fácil você achar nos Estados Unidos, né, no mercado americano. Ela seria então a parte rígida da sua tala em espica. Não temos, nossa, é difícil de conseguir. Nós vamos fazer o uso então de gesso sintético. Esse gesso sintético, ele você acha com mais facilidade na internet ou mesmo na farmácia aí da sua cidade, uma farmácia especializada mais em material hospitalar ou material ortopédico, tá? Como está mostrado aí na figura, ele é uma faixinha, igual tá aqui na figura mesmo. Nesse caso aqui é azul, existem de várias cores, tá? Qual que é o problema? Se eu abrir esse meu material aqui, ó, eu preciso usá-lo rapidamente, porque ele vai polimerizar e vai ficar firme muito rápido. Então, olha, você vai optar então para fazer a talinha espica com o gesso sintético. Eu trouxe essas imagens para vocês verem. E, inicialmente, logo que você abre a embalagem, ele parece uma faixa, ele parece uma atadura normal. Você percebe que ela é um pouquinho mais densa, tá? Mais espessa. Mas aí você vai fazer, ó, vai ir e voltar, e aí
percebam que o meu algodão, o meu gesso sintético, ele precisa dar essa volta aqui, tá vendo, ó, na figura? Contornando um pouco o tórax do paciente, ou seja, eu vou colocar aqui, deixa eu virar, ficar mais fácil aqui, eu vou colocar aqui e ela precisa vir até aqui em cima, ó, contornando o tórax do meu paciente, precisa dar uma voltinha aqui em cima, tá? E aí você vai fazer várias vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí você vai pegar, depois que você passou, vem com ela e molha. Você molha, tira o excesso da água e volta com ela para o seu paciente. E vai passar a mão. Quando você molha e começa a passar a mão, você começa a moldar o seu gesso sintético. Dentro de 5 minutos aí você vai começar a perceber que vai começar a ficar quente. Ele tem uma reação exotérmica. E dentro de 15 a 20 minutos essa reação se completa e você tem então uma tala firme, tá? Igual está sendo demonstrado nessa figura acima. Se você tirar, ela está firme, ela não tem mais maleabilidade. Então, você coloca no paciente, e como que você prende ela no paciente? Passando uma outra atadura, mas só mesmo para prender no paciente, sem fazer a compressão, porque a compressiva veio antes da tala rígida, tá? E por último, você vai passar, então aqui ó, já fizemos então, passamos uma atadura só mesmo para fixar esse gesso sintético e por último a camada de proteção feita com a atadura compressiva, começando sempre de baixo para cima, não fazendo pressão nessa etapa, tá? Então essa é a tala em espica. Pode ser usado em torácico, assim como pode ser usado em pélvico. No pélvico, ela é um pouquinho mais difícil quando a gente fala nos machos, porque tem o pênis, né, no meio do caminho, você precisa muitas vezes passar e depois fazer um orifício para que o pênis fique exposto e o animal consiga urinar. Agora vamos falar de duas bandagens, bandagens de Velpo e depois eu vou falar da bandagem de Emmer. A bandagem de Velpo, ela é uma bandagem que ela tem uma situação muito específica para ser indicada. Ela não é para ser usada em fraturas, tá? Então, não use em fraturas. Você vai fazer esse tipo de bandagem para que o animal não apoie o membro. Vocês vão ver que o animal vai ficar com o membro junto ao corpo, para que ele não apoie sobre aquele membro o seu peso. Ela é muito utilizada, a principal indicação é você utilizar esse tipo de bandagem após a luxação medial da articulação escapulohumeral. Por algum trauma, atropelamento, o paciente teve uma luxação escapulohumeral medial, então era, né, teve uma luxação, saiu do lugar, a articulação, e você de modo fechado, sem cirurgia, conseguiu fazer a redução. Então reduziu, você coloca então uma bandagem de Velpo para que esse membro, para que tenha então uma fibrose ao redor dessa articulação e você tenha uma nova estabilidade dessa articulação. Lembrando que quando você opta pela Velpo, todas as articulações do membro vão ser imobilizadas, ele não vai movimentar nenhuma articulação daquele membro. Então, não pode ficar muito tempo, porque senão você vai ter um comprometimento de todas as articulações, elas vão ficar mais rígidas. Então, o tempo máximo que você vai deixar uma bandagem de Velpo é de 15 dias, não mais do que isso. Cuidado também com o tórax, para você não fazer uma compressão muito grande sobre o tórax. E os gatos não toleram muito. A maioria dos cachorros também tem cachorro que não tolera muito bem, tá? Você vai perceber que ele vai se sentir incomodado. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Você pode usar, tem profissionais que usam a atadura elástica, tem profissionais que usam a atadura normal e tem profissionais que usam o esparadrapo, tá? Essa figura aí está sendo demonstrado com uma atadura normal. Então, ó, primeiro você vai flexionar totalmente o membro torácico do seu paciente, imaginando que você fez uma redução fechada de luxação escapulo-humeral. Então, primeiro passo, que é essa figura que eu estou apontando, você vai dar algumas voltas dessa atadura na região aqui de metacarpo.
Depois você vai flexionar o membro do paciente e vai passar com essa atadura aqui, ó, por dentro e vai agora contornar com essa atadura o tórax do paciente. Então você vai contornar o tórax, depois vai voltar no membro do paciente, ó. Então eu contornei o tórax e volto cobrindo agora todo o membro do meu paciente. Tórax, cubro todo o membro do paciente. Tórax, todo o membro do paciente. E vai ficando dessa forma, ó. Tórax, todo membro do paciente, até você cobrir totalmente. Então, o paciente vai ficar com o membro flexionado, né? A região ali de carpo flexionado e junto ao corpo, e tudo isso preso ao tórax. Então, o animal não vai conseguir apoiar. Nesse caso aí, você não tem aquelas 4 camadas que a gente falou, você vai colocar somente mesmo a atadura. E depois você vai colocar uma camada de proteção, que pode ser, então, com a atadura elástica. Lembrando que não é para colocar grande pressão quando usar esse tipo de atadura, tá? Aí o paciente fica 15 dias, depois de uma redução fechada de escapulomeral, você tira e avalia se aquilo foi suficiente ou se não, não resolveu, você vai ter que partir para a cirurgia, tá?